Olá! Chegamos à 16ª lição do curso Crescendo na Vida Cristã. É isso mesmo, é a nossa última lição, o nosso curso está acabando. Até aqui aprendemos conteúdos fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Encerraremos hoje falando sobre o futuro. Quais são as nossas expectativas para o amanhã e para o depois de amanhã e para a eternidade? Guarde no coração, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Pense e responda. Por que tenho que estudar esse assunto? Tenho medo do futuro? Não gosto de pensar nisso. A Bíblia revela de modo claro e preciso o propósito e o programa de Deus quanto ao futuro. Você ama Deus? Então prepare-se. O futuro lhe reserva muitas e grandes surpresas. Você ama Deus? Paulo escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este é um dos ministérios do Espírito Santo, revelar as coisas que hão de vir. Quando vier, porém, o Espírito da verdade vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Muitos cristãos se mostram preocupados quanto às coisas determinadas por Deus a respeito da vida futura. A Bíblia revela de modo claro e preciso o propósito e o programa de Deus quanto ao futuro. É sobre esse assunto que você irá estudar nessa lição. Quando pensamos em futuro, em fim do mundo, temos dois pontos de vista principais. Quando será o fim do planeta Terra? Será que vai acontecer um conflito nuclear? O planeta vai ser destruído? Talvez por um acidente cósmico? Um meteoro vai acabar com o nosso planeta? Mas temos um outro ponto de vista mais pessoal. Quanto tempo de vida eu tenho? Quando será o dia da minha morte? Será que eu vou morrer jovem ou vou viver até os 100 anos de idade, assim como o apóstolo João? Enfim, quando termina a minha história aqui no planeta Terra? A vida por aqui continua girando, o mundo continua sendo mundo, e o meu nome poderá ser visto em uma lápide de cemitério. Pensando nesses dois pontos de vista, vamos dividir a nossa aula em duas partes. No primeiro bloco, vida e morte. E na segunda parte, no segundo bloco, a segunda vinda de Cristo. Iniciando a primeira parte, vida e morte. Pretendemos responder a 3 perguntas aqui. O que é morte? Para onde o cristão vai após a morte? E o inferno existe? O que é morte? A vida teve início por um decreto de Deus. E Deus disse que a terra produza seres viventes. Gênesis 1:24. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. A origem da vida é Deus. Entretanto, o mesmo Deus que decretou a vida, decretou também a morte. Porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. O homem cedeu à tentação, desobedeceu a Deus e a morte entrou no mundo como consequência, como um castigo. A palavra morte significa separação. Na Bíblia, a ideia da morte inclui a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação entre o corpo e a alma. É o fim da vida biológica, é a cessação da vida física. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7.
A morte física é uma experiência que atinge a todos os homens. O único escape para a morte física é Cristo voltar antes que ela chegue. Você pode dizer como João: vem, Senhor Jesus. Você está preparado para a morte física? Já a morte espiritual é a separação entre Deus e o homem sem Cristo. A morte espiritual é o estado do homem não regenerado, ainda aprisionado nos seus pecados. Veja o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 1. E no verso 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Conforme escreveu William Barclay, o não cristão, sem Cristo e sem Deus, pode ser declarado existente, mas não pode ser declarado vivo. O escape para essa morte é a aceitação de Jesus como Salvador pessoal. Você está livre dessa morte? Em terceiro lugar, nós temos a morte eterna. A morte eterna é a separação eterna da presença de Deus. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, eu li os versículos 14 e o 15. A morte eterna é o estado sem fim daqueles que rejeitaram a Deus. É também chamada de segunda morte. Há aqueles que a chamam de penas eternas. É o estado do pecador não regenerado, cujo nome não está registrado no livro da vida. Para essa morte não há escape, não há solução. E o seu nome está inscrito no livro da vida? Em segundo lugar, a segunda pergunta que pretendemos responder é: para onde o crente vai após a morte? Paulo declara na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 8: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para Paulo, deixar partir significa estar com Cristo. Morte não significa aniquilação ou cessação da existência, mas sim separação. O corpo foi feito do pó e ao pó ele retorna. Gênesis 3,19. A alma do crente em Cristo, por ocasião de sua separação do corpo, entra na presença de Cristo. Paulo viveu nessa expectativa de seu encontro com Jesus. Ele escreveu em Filipenses, do capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O corpo do crente fica esperando a segunda volta de Cristo, ocasião em que ele será vivificado outra vez e habitará para sempre com o Senhor. Aí chegamos à terceira pergunta. E o inferno? O inferno existe? Eu vou responder com dois textos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Vamos para o primeiro salmo da Bíblia. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. E lá no Novo Testamento, encontramos Jesus falando em Mateus capítulo 25, nos versículos 41 e 46. Afastem-se de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Caso não existisse o inferno, também não teria havido o Calvário, a morte de Jesus Cristo em uma cruz. O Calvário existiu para livrar o homem do inferno. Então nós chegamos no nosso segundo bloco da lição, a segunda vinda de Cristo. Hebreus 9:28 declara abertamente: Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. A intenção do Novo Testamento, ao apresentar afirmações sobre a segunda vinda de Cristo, não é para satisfazer a curiosidade das pessoas, mas sim para dar convicção pessoal da necessidade que todo crente tem de santificação, de vigilância e de esperança. O Senhor disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Mateus 24:42. E o apóstolo Paulo confirmou, dizendo: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:2. Podemos dizer que existem mais de 250 referências à segunda vinda de Cristo no Novo Testamento. Todavia, um simples esboço é suficiente para termos noção dos fatos principais. Primeira questão: como Jesus voltará? Jesus voltará pessoalmente. Atos 1:11. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. A volta de Jesus também será gloriosa. Jesus voltará gloriosamente. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30. Jesus também voltará visivelmente. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Apocalipse 1:7. Jesus voltará decisivamente. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. A chegada de Cristo será decisiva para a história de toda a humanidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:23 e 24. E Cristo também virá inesperadamente. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Mateus 24:44. E para que Jesus voltará? Para a reunião dos seus consigo. 1 Tessalonicenses 4:14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Jesus virá para reunir aqueles que creem nele e morreram nessa esperança. Jesus virá, portanto, para ressuscitar os mortos. Jesus também voltará para transformar os filhos de Deus. Definitivamente, o pecado será tirado do gênero humano. E Jesus virá também para julgar os bons e os maus. A sua visita, o seu retorno será decisivo para o destino eterno de todos os homens. Quanto à data desse acontecimento, nós não sabemos. Ninguém sabe.
O próprio Jesus disse que ele também não sabia. Enquanto ele estava aqui como homem, ele disse: essa data pertence exclusivamente ao Pai. Portanto, a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Embora ninguém saiba o dia e a hora da volta, a Bíblia indica sinais que antecederão o maior acontecimento da Terra. Esses sinais estão descritos em muitos textos da Bíblia. Você pode começar, por exemplo, por Mateus, capítulo 24. Leia esses textos com atenção, pois este assunto é importante para você. Você crê que Jesus voltará? Você tem se preocupado com esse fato? Se Jesus voltar hoje, o que acontecerá com você? E qual tem sido a sua postura diante da expectativa da volta de Cristo? Existem outros assuntos relacionados ao futuro, dentre eles a grande tribulação, o milênio, o novo céu e a nova terra, entre outros assuntos. Eles poderão ser estudados em outra ocasião. Mas o mais importante, Paulo disse em sua primeira carta aos Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A esperança do crente é a volta de Jesus. É uma bendita esperança. O povo judeu, lá no Antigo Testamento, esperava vigilante e diligentemente o momento da sua saída do Egito, rumo à Terra Prometida. Era uma promessa de Deus que eles seriam levados à Terra Prometida. E eles mantinham os lombos cingidos, os pés calçados com as sandálias e o cajado na mão. Cingir os lombos quer dizer estar com a túnica, com a roupa preparada para essa caminhada, para essa viagem. Sandálias nos pés e cajado na mão. O nosso encontro com Cristo também está cada dia mais próximo. Estamos preparados? Você está vigilante e diligentemente preparado para esse encontro? Viva o dia de hoje como se fosse ele o último dia. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Que a graça do Senhor Jesus seja com você. E assim estaremos todos com o Senhor para sempre. Fica no término dessa lição a última promessa, a última oração e a última provisão da Bíblia. Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa promessa de Jesus, venho sem demora, lança 4 desafios a todos aqueles que creem em sua vinda. Primeiro desafio, vigilância. Esteja pronto para o retorno de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. Segundo desafio, pureza. Mantenha-se espiritualmente pronto, limpo na presença de Deus, com o coração puro, aguardando essa vinda. Terceiro desafio, paciência. Quando Jesus virá? Hoje, amanhã, daqui a 100 anos, não importa. Esperamos pacientemente e prontos e preparados. E o quarto desafio, serviço. Enquanto nosso Senhor não retorna, nós o servimos com os nossos dons e talentos, aguardando alegremente a sua vinda. Agora podemos retornar às perguntas do início da lição. Pense e responda. Por que tenho que estudar esse assunto? Tenho medo do futuro, não gosto de pensar nisso. Certamente, a sua resposta mudou. Concluímos dizendo que existem mais de 250 referências à segunda vinda de Cristo no Novo Testamento. É uma verdade incontestável à luz das Escrituras. Hoje você aprendeu? A Bíblia revela o propósito e o programa de Deus quanto ao futuro. Morte física é a separação entre o corpo e a alma.
Morte espiritual é a separação entre Deus e o homem sem Cristo. E morte eterna é a separação eterna do homem da presença de Deus, é definitiva. Após a morte do crente, a parte física, feita do pó, volta ao pó. A alma entra na presença do Senhor. O inferno existe para os ímpios. Jesus voltará como foi para o céu, visivelmente, fisicamente, pessoalmente e de forma gloriosa. Ninguém sabe o dia e a hora em que Cristo voltará. Por isso, devemos estar prontos. Assim nós terminamos o nosso curso Crescendo na Vida Cristã. Eu quero encerrar deixando 2 conselhos a você que assistiu, acompanhou e assimilou esse conteúdo. O primeiro deles é: receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você ainda não o fez. Este é o conselho mais poderoso que você pode ouvir dos lábios de alguém. Se você ainda não tem essa convicção pessoal, eu quero nesse instante abrir a oportunidade para que você o receba em seu coração. Aonde você está, se tudo isso que foi falado faz sentido para você e você deseja entregar a sua vida a Cristo, nesse momento feche os teus olhos e faça essa oração comigo, recebendo a Cristo como Senhor de sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida na Tua presença. Peço que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Nesse instante, eu assumo que Cristo é Senhor de minha vida e eu desejo que Ele governe o meu coração. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. E o segundo conselho, se você acabou de fazer essa oração, procure uma igreja cristã e vivencie a sua fé cristã comungando, participando de uma comunidade de pessoas que têm a mesma fé que você. Isso é fundamental para o seu crescimento espiritual. Mas procure uma igreja onde a Bíblia é pregada, a palavra de Deus é ensinada de uma forma verdadeira e autêntica. E assim você continuará crescendo em sua vida cristã. Deus os abençoe. Até a próxima. Em nome de Cristo Jesus. Amém.